Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito e o link para download tá na descrição desse vídeo. Também quero pedir a curtida para fortalecer o trabalho, quero convidar você a se inscrever aqui no BL, caso ainda não seja inscrito, quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! Charles Herbert. A borda do campo. A respeito, boa noite, Charles. Boa noite, boa noite. A respeito da definição de equipe, foi em conjunto com vocês ou o Rogério Ceni deixou você à vontade? O que pesou para o Fortaleza mudar em 9 atletas do jogo passado para esse de hoje? Bom, primeiro, com relação à primeira parte da sua pergunta, obviamente sempre é o Rogério que tem a última palavra, mas conversamos todas as vezes, nos comunicando sobre as escolhas, e acabamos escolhendo esse time que, na verdade, se você for observar peça por peça, ele não é tão reserva quanto parece, porque o Quinteiro é titular, ele jogou, o Paulão jogou 3 dos 5 jogos desde que a gente voltou, então também não pode ser considerado como reserva. O Felipe Alves voltou de lesão, ele é o titular, ele jogou. O Tinga reveza todo o jogo com o Gabriel, então não é considerado como reserva. O Wellington Paulista está suspenso. O Romarinho está com lesão. Ou seja, 6 dos 11 jogadores, mais do que a metade, ou os titulares jogaram, ou foram suspensos, ou foram lesionados. Apenas 5 que, de fato, optamos por botar reserva, que são os 2 pontos, mais os 2 volantes, mais o lateral esquerdo, que de fato sim foram opção nossa de reserva, simplesmente porque estamos no meio de uma grande maratona de 7 jogos em 24 dias e que não dá de manter os titulares todos os jogos. Tivemos um jogo com 38 graus domingo às 16 da tarde em São Januário, um jogo agora na quarta-feira, outro jogo às 17 no sábado, então tivemos que fazer uma escolha. Se não íamos fazer essa escolha num jogo, num confronto direto contra o Vasco, que era importantíssimo, infelizmente o resultado não veio, mas optamos esse jogo ter as 5 reservas para ter mais impacto físico, mais dedicação, um time mais alto. Nunca tínhamos jogado com um time tão alto para tentar apostar na bola parada. Acho que o resultado foi... O resultado final, infelizmente, não, mas a prestação nos deu orgulho. Charles, boa noite. O time te surpreendeu, esses jogadores que entraram e que deram conta do recado, bem que poderiam ter conseguido a vitória. Foi bom para você também estar na borda do campo, claro, substituindo o Rogério Ceni? Com certeza, apesar do resultado, como eu falei, que é extremamente decepcionante, estamos muito, muito orgulhosos do que esses jogadores fizeram, porque 5 dos 11 não jogavam muito e se doaram muito, tiveram um desempenho físico impressionante. O Marlon fez um trabalho sensacional no corredor dele. O Chiesa, que não vinha jogando há um bom tempo, também jogou muito bem, se doou muito até o momento que ele aguentou. Araruna e Bonilha também se doaram muito no meio campo, então realmente foi um time, uma guerra. Os guerreiros batalharam em cada bola, cada dividida, e um espírito extremamente bom, muito, muito orgulhoso. O presidente já falou para vocês que, infelizmente, a arbitragem não nos ajudou, mas, independentemente da arbitragem, ótimo desempenho do time. Obrigado. Charles, boa noite. Antes de entrar no mérito do futebol, tira uma dúvida minha particular, porque a gente te chama de Charles Herbert, aportuguesando o teu nome. Você é francês. Qual é a pronúncia correta do seu nome? Charles Humbert. Pronto, obrigado. E agora falando sobre o... A Germana está pedindo para repetir. Não, você. Ah, Charles Humbert? Não falei Charles, falei Charles. Charles. Humbert. Charles Humbert. Obrigado. Agora falando sobre o jogo, as alterações, as tomadas de decisões das substituições, foram suas e do Nelson, ou o Rogério, mesmo estando excluído, ele pode ter algum tipo de comunicação com vocês na hora do jogo, ou isso não é permitido? Sim, é permitido, e teve sim interação.
e a última palavra sempre foi dele. A gente comunicou, debateu, fiz sugestões, ele fez sugestões, comunicamos, mas a última escolha foi dele, a responsabilidade de cada substituição foi dele. Charles Humbert. É isso? É? Charles. Ô Charles, essas mudanças no time de hoje, Sim. o critério foi mais físico? É o aspecto desgaste físico? Com certeza. As mudanças foi Com mais certeza. isso aí? Sim. Isso é, nem diria escolha, é fato. Trabalhamos com o nosso departamento físico, departamento de fisiologia. Os 4 primeiros jogos que a gente jogou desde que voltamos foram quase sempre com os mesmos 11. E a cada jogo, a metragem por minuto diminuía. A intensidade de corrida dos jogadores diminuía. Então, chegamos num ponto de não retorno. Então, realmente, especialmente nessa sequência de 3 jogos agora em 5 ou 6 dias, pelo aspecto físico, e ainda mais sabendo que o Grêmio muito provavelmente virá no sábado com um time mais desfalcado do que o Flamengo veio hoje, optamos por descansar uma boa parte hoje para botar a força máxima contra o Grêmio no sábado. Charles, boa noite. Boa noite. O que me surpreendeu no jogo de hoje foi você não ter sido expulso, porque você ali na beira do gramado, ou seja, aguentar os erros de arbitragem, né? Você que foi expulso, na realidade, as suas expulsões, na realidade, todas elas foram em busca exatamente de buscar os acertos, exatamente dessas arbitragens brasileiras que vêm errando muito, e como foi exatamente aguentar ali na beira do campo esses erros que aconteceram hoje no jogo do Fortaleza. Acho que o presidente já acabou de falar bastante disso. Não quero ser repetitivo falando as mesmas coisas, mas eu acho que se a arbitragem fosse um pouquinho mais imparcial e um pouquinho mais igualitária entre os times, não seria expulso tantas vezes assim. E não falando propriamente das minhas expulsões, porque isso são feitos do jogo que aconteceram, mas toda a acumulação de erros, jogo após jogo, geram as minhas reações que terminam nas minhas expulsões. Mas, mais uma vez, o presidente já falou muito disso. E, na verdade, é tão grosseiro, tão grande, que gera um desgosto. Eu, quando vejo todas essas coisas, nem comemorou mais gol do Fortaleza, nem comemorou mais nada, porque gera um desgosto. Não, você não sente mais nada, porque você sabe que vai acontecer para o adversário. Então, realmente tira a alegria do futebol, tira... Se você não tiver meritocracia, imparcialidade, são valores da vida, isso vale para o futebol, para uma sociedade, para a política, para um país. Se você não tiver esses valores básicos da vida, eu acho que o Campeonato Brasileiro sempre vai ficar, desculpa, mais pequenininho, nunca vai crescer, vai se desenvolver fora, vai ter a maior repercussão internacional, enquanto tiver esses favoritismos de clubinho para cá, clubinho para lá. É triste, hoje foi uma vergonha, foi um crime. Eu cheguei no Brasil trabalhando com a delegação de Camarões na Copa do Mundo 2014, e por trabalhar com Camarões tive que me informar sobre o campeonato do Camarões, e com todo o respeito aos países africanos, aos Camarões, apenas no Camarões vi arbitragem assim. Nunca parece arbitragem da Juventus no campeonato italiano nos anos 90, quando tudo já estava arrumado para a Juventus. Mais uma vez, como falou o presidente, com todo o respeito para o Flamengo, para os outros clubes, não são eles os culpados, mas hoje foi uma vergonha. Eu tenho desgosto, nem saborou mais o jogo, nem apreciou mais, nem... É triste, é muito triste. Triste para o futebol, para o Campeonato Brasileiro e para o futebol em geral.
Oi, Charles. Eu lembro que você comandou o Fortaleza no ano passado em um jogo, acho que foi em Sorocaba, contra o São Bento. São Bento, né? sim. E eu queria saber de você o sentimento em relação a ter a oportunidade de ficar à beira do gramado em uma Série A. A gente observou que antes da partida você conversou bastante com o Jorge Jesus e tem também, acho que um recorde estabelecido. Eu lembro do Marquinhos Santos com 32 anos à beira do campo comandando a equipe na Série A, mas você tem 28, é mais novo ainda. Qual o teu sentimento e também essa questão dos dois europeus, né? Um duelo entre português e francês à beira do gramado? Acho, se não me engano, que foi a primeira vez na história da Série A que foi um confronto entre dois europeus. Isso é uma marca engraçada, interessante, legal. E o meu sentimento é de uma alegria profunda, de uma felicidade, um sonho realizado. Sempre fazendo o melhor deixando sempre de lado essa felicidade pessoal para entregar o melhor possível para a gente ganhar, para repassar da melhor forma possível tudo o que o Rogério me passa, para fazer como se o Rogério fosse ali, tentar representar o máximo possível a presença do Rogério ali na beira do gramado. Obviamente que não é possível porque ele tem um carisma, uma presença enorme, mas tentou reproduzir isso, mas muita felicidade e muita alegria, com certeza. Uma sensação, ainda mais com uma torcida dessa, com o espetáculo que fizeram hoje nas arquibancadas. Mas mais uma vez, falando da arbitragem, você teve hoje dois times que entregaram um jogo magnífico, se doando, uma torcida incrível pelos dois lados, tanto o Flamengo e Fortaleza, que fizeram um show excepcional. E tem esses... Nem sei se dá para qualificar isso de árbitro ou de 12º jogador do Flamengo, que vem fazer as coisinhas deles aí com os amiguinhos do VAR, que destrói tudo, destrói. E quem acaba, mais uma vez, estou me repetindo, mas perdendo nisso tudo o futebol brasileiro. Charles, nesse jogo contra o Grêmio já dá para contar com Romarinho e Jackson, ou eles estão vetados desde já? O Romarinho está num processo de volta bem mais adiantado do que o Jackson. O Romarinho já está treinando, ainda numa fase de transição física. O Jackson não. O Jackson ainda está tratando. Então, Jackson não. Mas Romarinho é mais provável. Ainda não temos certeza, mas é mais provável do que